Olá, turma de sexto ano, tudo bem? Desta vez, vamos estudar assuntos que estão presentes em qual livro? No livro 4, muito bem, certo? É uma nova oportunidade para que você possa expandir ainda mais seus conhecimentos através de todos os assuntos que iremos explorar futuramente neste material, ok? Então, pegue seu material de olho na tela e acompanhe a explicação do nosso novo assunto. Como você já pode observar já na nossa imagem, temos aí uma pessoa com as mãos sobre digamos aí, sobre algumas anotações. E essas anotações, o que pode trazer aí para a sua lembrança? Aliás, o que as suas lembranças faz com que você busque alguma informação que pode estar presente no seu dia a dia? Muito bem, provavelmente você teve aí um período em que costumava fazer anotações de algumas informações muito importantes, certo? São aquelas informações que você não pode deixar cair no esquecimento. E uma forma de evitar isso é justamente fazendo as anotações. No caso, podemos dizer assim, professor, está parecendo com um diário ou uma agenda. Isso mesmo. A agenda, no caso, você vai fazer anotações do que poderá ter em um determinado dia. No diário, não. No diário ou relato pessoal, certo? Fazemos aí o registro de fatos bem importante, ok? Então, como você já pode observar no seu material, temos algumas informações a respeito do nosso gênero. No caso aí, vai trazer um pouquinho aí do que é o diário íntimo, do que é o relato pessoal, ok? Então, no relato íntimo, você pode perceber, no relato pessoal, você pode perceber que está diretamente ligado ao diário, ok? Então, vamos lá. Antes de dar continuidade no nosso material, é importante que você possa ter acesso aqui a dois diários, ou poderá ter aí um relato pessoal, no caso presente aí, o diário de Anne Frank ou o diário de Zlatan, ok? Então, o que seriam esses dois registros? Então, vamos começar aqui pelo diário de Anne Frank. No caso, é um livro escrito por Anne Frank entre 12 de junho de 1942 e 1º de agosto de 1944. Lembrando que, qual seria esse período aí? Justamente foi um período em que estava em andamento aí a Segunda Guerra Mundial. Então, este livro ele é conhecido por narrar momentos vivenciados pelo grupo de judeus confinados em um esconderijo durante a ocupação nazista dos Países Baixos. Lembrando que seriam esses Países Baixos? Faz referência aí à Holanda, à Bélgica, ok? Aquela região costeira. E temos também o Diário Zlatan. No caso, também vai tratar aí de momentos bem ruins. No caso aqui, a guerra em Sarajevo, ok? Então, o Diário de Zlatan é um livro emocionante baseado no quê? Na vida da própria autora, onde a mesma divide com o público um pouquinho das situações vivenciadas durante a guerra da Bósnia, ok? Então, como você já pode observar, está diretamente ligado a registros aliás, é feito para que aquele momento seja lembrado, ou até mesmo seja aí utilizado como registro histórico, ok? Então, o gênero textual próprio do diário é o relato pessoal. No caso, como eu falei para vocês agora há pouco, está diretamente ligado ao diário, ok? Então, justamente porque relata experiências pessoais do cotidiano. Esse gênero é narrado em primeira pessoa. Obviamente, se eu tenho um narrador personagem, então ele será o detentor de todas as ações que estão presentes nesse gênero. Em primeira pessoa, com verbos, em geral, no presente ou no pretérito. Certo? Que seria esse pretérito? É justamente aqueles verbos que traz uma marca aí de uma ação já realizada, ou seja, no passado. E tem como personagem principal o próprio narrador. Então, de acordo com o interlocutor esperado, o relato pessoal pode ser informal ou mesmo apresentar certa formalidade.
certo? Lembrando que essa formalidade vai depender muito aí de como esse registro será publicado. Se ele for um registro em que muitas pessoas terão acesso, então haverá essa preocupação com a formalidade. Caso contrário, fique aí restrito a um pequeno grupo, então a formalidade ela pode ficar um pouquinho de lado, ok? Então o grau de intimidade entre o autor e seus possíveis interlocutores é fator determinante do grau de formalidade do texto. Justamente, se você tem aí um grupo restrito, então a formalidade vai deixar de lado. Caso seja um grupo maior em que esse grupo não faz parte aí, não tenha esse grau de intimidade com o produtor deste relato, então há essa preocupação com a formalidade, ok, gente? Então vamos adiante. O espaço e tempo bem definido são também características desse gênero, ou seja, faz uma descrição, cita o espaço em que ocorreu esta ação, ok? Além de experiências do cotidiano, inclui fatos que o narrador considera marcantes em sua vida, assim como acontece aí no diário. Diretamente, está ligado diretamente ao diário. Por quê? Porque faz o registro de fatos bem importantes. É comum a presença de expressões que indicam as emoções e os sentimentos vividos pelo autor. Ou seja, há momentos em que ela vai relatar como estava se sentindo naquele determinado momento em que fazia aquele registro ou o que aquele fato provocou aí sentimentalmente a esta pessoa. Tudo bem? Além de texto narrativo, tem-se a presença de descrições no relato pessoal e elas incluem, por exemplo, detalhes sobre determinados lugares, pessoas, objetos, fenômenos da natureza e abstrações. Ou seja, ela vai colocar as impressões dela sobre cada um desses elementos. Tudo bem, gente? Vamos aí para fechar, certo? O que seria o relato pessoal? No relato pessoal, o narrador é o personagem principal. O relato pessoal apresenta modalidades oral e escrita, ou seja, eu posso ter esse gênero de forma oral ou escrita, ele pode ser, digamos aí, exposto nessas duas modalidades. É escrita em primeira pessoa por relatar experiências pessoais, ok? O diário é um exemplo do texto, do gênero textual relato pessoal, por estar registrando aí fatos importantes daquela pessoa. Outra característica desse gênero textual é as descrições, uma vez que apresenta detalhes de lugares pessoais, objetos, épocas, como já vimos anteriormente. Okay? Então, turma, foi isso. Espero que você explore bastante esse material. Lembrando que é o nosso último livro até encerramos aí esse quarto bimestre. Tudo bem? Então, tchau, até a próxima aula.